Bom, meninas, então, continuando aqui um pouquinho mais com vocês, algumas questões que ainda mandam, né, no nosso grupo, e eu vou estar respondendo aqui para vocês, sobre como começar. Aqui eu estou criando para vocês uma playlist chamada Portal. Portal era um grupo, né? Seria um grupo, a gente tem até o acesso ainda, vai ter esse conteúdo pelo nosso site, tá? Esse portal, o que ele traz? Ele traz a questão dos nossos estudos iniciais, as primeiras conexões, as primeiras intenções de vocês estarem entendendo esse processo de estudo junto conosco, né? Aqui dentro do nosso grupo, nós estudamos várias deusas. Então, Lilith, ela é a porta de entrada, assim como dentro do processo de estudo cabalístico da Cabala Clifote, que ela é a iniciadora, que não é diferente. A gente inicia com ela, porque é ela quem traz ali toda essa energia de transição, de mudança, de, né, revelação através da nossa autoconsciência. E assim a gente segue aqui. Então, nós começamos com abordagens sobre Lilith, que é esse despertar. Só que muitas vezes a gente vai se deparar com outras deusas. E aí fica aquela dúvida: poxa, eu comecei com Lilith, mas agora eu estou sentindo uma energia de Afrodite, agora eu estou sentindo uma energia de Naamá, que não é uma deusa. Não, eu estou sentindo aqui energia de Hecate, energias similares, né, e diferentes ao mesmo tempo. Por quê? Porque dentro do nosso processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento, são mudanças que a gente faz também. E aí essas referências de deusas, elas vêm para ajudar a gente a continuar na nossa jornada, porque todo esse caminho é uma jornada. Então, aquela consciência, ela vai nos tocar. Há pouco tempo eu aprendi com Afrodite que o que Lilith diz não, Afrodite diz sim. Não que o que Lilith diz não, mas o que a gente aprende a falar não com Lilith. A gente fala não para as nossas limitações, a gente fala não para aquela imposição de regras, a gente fala não. Com Lilith a gente aprende a se impor, né? A se colocar na nossa posição de sermos donas da nossa própria vida, da nossa própria caminhada, e nós aprendemos com Lilith a falar não. Não quero, não vou, não posso, não é meu, não é para mim, né? O não de Lilith, ele é muito mais profundo do que simplesmente um deitar-se com, né? Ou sob. E nem sobre também, né? Mas Afrodite, ela traz sim para eu mereço, eu estou merecendo isso, eu sou assim, eu quero sentir mais. E eu aprendi há pouco tempo isso com Afrodite, porque eu tinha uma resistência a essa energia de Afrodite, né? Sabendo que Afrodite não é tão sutil, não é tão delicada quanto as imagens que a gente recebe de fora, ela tem ali os seus epípetos, né, que são as suas faces, assim como Hecate também tem os seus epípetos, ou seja, cada nome, cada simbolismo dela é para uma determinada situação ou área da nossa vida ou caminho, né? E Lilith, ela vai abordar todos. E aí, quando chega em outras deusas, elas têm as suas facetas. Como Lilith também tem essas facetas. Lilith, ela faz com que a gente descubra, se revele, né? E essa revelação, esse revelar-se, ele é considerado muitas vezes a tal rebeldia, né? A rebeldia lilithiana. Mulheres lilithianas, elas não precisam se expor, elas não precisam se vulgarizar, elas sabem impor o que elas desejam, né? Colocando limites. Afrodite entra tirando esses limites daquilo que a gente se coloca, daquilo que a gente trava nós mesmas. Então, o nosso caminho, ele é muito de autodescoberta. Hoje, especificamente hoje, eu estava conversando até com uma de vocês, uma das meninas aí, né, que estava pensando em desistir de tudo e tal. E
me veio essa questão, até estou colocando aqui por conta disso até, essa questão de quanto você se permite. Outra que traz essa questão da permissão é Ishtar, e a gente também estuda Ishtar na nossa jornada. Nós estudamos facetas do nosso feminino, facetas da nossa própria história, da nossa própria trajetória. E as perguntas, eu não vou dizer que é pergunta, mas as canalizações que estão vindo de um tempo para cá, elas nos questionam, as próprias deusas, né? Até onde você se permite, até onde você está deixando as coisas realmente chegar até você. Nós fizemos um ritual coletivo, no nosso grupo fechado, nós temos os rituais coletivos. Eu comentei, inclusive, numa aula que é fechada, sobre esse ritual. E um dos momentos, nós precisamos passar uma linha em uma pedra, né, em um cristal. O quanto é difícil a gente pegar uma linha, um cetim, alguma coisa, e circular esse cristal. Existem técnicas, cara, macetes, né? E eu lembro que algumas meninas comentaram comigo dessa dificuldade da pedra. Algumas poucas, mas mandaram para mim uma certa dificuldade de amarrar, de passar a linha ali na pedra. E, gente, eu estava praticando ali o ritual junto, né? No momento eu não podia falar nada. E depois, claro, vem as canalizações. E a questão do ritual e da pedra, no processo ritualístico, era o nosso abraço, a deusa nos abraçando, era esse simbolismo que tinha. Ishtar emanou, né, a pergunta: até onde vocês estão se permitindo ser abraçadas? Até onde eu posso tocar vocês? Até onde eu posso chegar em vocês e acolher ou transformar? Até onde vocês estão permitindo que isso aconteça? E ficou essa dúvida. E aí é claro que a gente se questiona, e é claro que a gente revê esse conceito de o quanto eu estou me permitindo, né? O quanto eu estou permitindo que essa energia que eu evoco, que eu conjuro, trabalhe de verdade em mim. A pergunta, mais ou menos, de todas elas é igual: até onde você se permite mudar, até onde você permite que você dê as suas rédeas, né? Pegue as suas rédeas e guie o teu caminho. Quando vocês começam aqui no nosso estudo, muitas vezes o que eu faço é dar a rédea de vocês na mão de vocês. Fala, olha, faz. Muitos se assustam, né? A gente tem ali, claro, todo o suporte. Mas ninguém recebe logo de cara as rédeas da vida, assim, fala, nossa, e agora? Né? Eu já sei o que eu vou fazer, já sei para onde eu tenho que ir. Vem com esse sentimento, mas sem saber como começar, né? E o princípio é sempre o mais difícil, é o passo mais difícil. Mas se você chega a desejar essa mudança e ter essa consciência de que a partir de determinado momento você vai mudar e você vai permitir que as coisas cheguem até você, você começa a dizer o sim, você o aceita, né? Você recebe, porque a gente escuta muito, né? Eu recebo, aceito, sou grata. Mas e se permitir? Você se permite? Você permite mesmo que essa energia que você está evocando, ela altere você ou não? Você só quer até onde você acha que tem que ser? Porque nunca vai ser desse jeito, tá, gente? Eu já estou adiantando isso para vocês não irem fazer um curso e falarem, mas não era isso que eu queria ouvir. Mas não era isso que eu queria mesmo. Mas eu não queria mudar, eu não queria me transformar. Eu quero que o mundo se transforme à minha volta, mas eu tô bem assim. Isso não vai acontecer, tá? A primeira coisa que acontece quando você pega uma deusa que te liberta, ela entregar as rédeas da sua vida na tua mão. Ela vai ali e vai falar, tô, agora como é que você vai fazer? E você vai ter que fazer. Conscientemente ou inconscientemente, você já sabe como dar esses passos. E você vai dar esses passos. Se fortalecendo, estando com mulheres que já passaram por esse processo, um processo que muitas vezes
A gente fala, é dolorido, tal, e aí existe aquelas que fazem um drama na cabeça, né? Por que é dolorido? Porque você vai ter que se mexer. A partir do momento que você pediu o caminho, você recebeu esse caminho, você vai ter que andar por ele. Nem sempre a gente vai ter alguém para segurar na nossa mão, né? Não é sempre que a gente tem. Aqui dentro da ordem a gente procura dar esse amparo e ao mesmo tempo não gerar dependência, tá? É bom que vocês também tenham esse entendimento. Nós trabalhamos pouco com essa questão da dependência espiritual, porque o processo ele é individual, cada uma sabe os seus processos e o grau que está naquele momento, né? Às vezes umas menos, outras mais. Aquelas que estão mais, muitas vezes, conseguem ajudar quem está chegando, quem está no início do processo, porque elas já passaram por isso. Então, elas orientam, elas dão conselhos, tá? Mas dificilmente alguém vai pegar na sua mão ali e vai falar daqui que eu faço. Isso não vai acontecer. Daqui que eu passo isso aí para você, daqui que eu supero isso aí. Não, gente. Ali vocês vão ter bastante essa questão das próprias deusas estarem falando com vocês intuitivamente. Vocês vão trabalhar, vocês vão treinar a intuição de vocês, trabalhar o mentalismo, trabalhar a questão de correspondência energética, de entender quem está se comunicando com vocês. E vocês também vão aprender a trabalhar muito a questão intuitiva de vocês. Os nossos processos, eles são principalmente meditativos. A maioria das vezes, né, é meditativo. A ritualística, ela acontece depois de um determinado período, mas quando você já tem ali um certo domínio sobre meditação, a gente fala também sobre banimentos, limpezas que nós precisamos estar sempre fazendo. Existem pessoas que chegam até a gente e falam, mas eu vou fazer um banimento, sendo que eu chamei a deusa, é falta de respeito. A falta de respeito é você receber alguém com a sua casa suja, né? E a falta de respeito também essa pessoa ir embora e você continuar deixando a sua casa suja. E quando eu falo suja, não é a questão da deidade que está ali, mas quando a gente faz uma festa ou a gente quer abrir um portal, os convidados entram e muitas vezes entram penetras, né? Que não são convidados e dão um jeitinho de entrar ali. Acontece nas melhores famílias. Espiritualmente não é diferente. Então, quando eu falo para vocês fazerem uma limpeza, né? A gente fala muito dessa questão do banimento. Essa limpeza é para preparar o ambiente, para tirar aquilo que está a mais, para tirar aquilo que não faz parte daquele ambiente. E aí você faz o seu processo meditativo, ou sua evocação, ou seu ritual com aquele ambiente purificado, preparado para isso. E depois você entra num sistema de manutenção, que é o quê? Uma das coisas que acontece no banimento, quando a gente termina um ritual, ou termina normalmente uma evocação, algo que a gente fez ali, o banimento ele abre, né? Ele expande aquela energia que estava concentrada ali. Nos meus aprendizados, nas minhas práticas, eu falo muito das minhas experiências pessoais, tá? Alguns processos a gente passa e fez ali a evocação, chamou, pediu, e eu libero essa energia para que aconteça, para que ela expanda e ela vá buscar em outros universos, em outros campos, aquilo que eu solicitei naquele ritual. Então eu mantenho ali a energia concentrada, meus pedidos, aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, e quando eu termino o meu ritual, que eu faço meu banimento, que eu abro, né, o círculo ali de proteção, que eu desfaço aquele espaço fechado, eu expando ele e aí as energias vão buscar aquilo que eu pedi. Eu também limpo de pequenas oscilações energéticas ou participações, né, que aproveitaram uma brecha energética e entraram naquele campo energético, que sentiram um chamado daquela vibração e vieram junto. Então, o banimento ele serve para isso,
tá? Ninguém ofende ninguém, não é uma bronca. A gente tem a palavra banimento, algo pesado pelo banir, né? Mas é simplesmente manter a higiene espiritual do lugar. Pré e pós ritual. As meditações, elas são importantes para exercitar a sua mente, a sua comunicação intuitiva. Então, a meditação, ela te leva para um estado de consciência onde você consegue acessar outras consciências. Ai, mas eu não consigo silenciar, eu não consigo parar, eu não consigo. Existem várias formas da gente meditar. Nem sempre a meditação ela é silenciosa, não precisa ser totalmente silenciosa, né? É que cada vertente, cada padrão de estudo, ele segue um determinado dogma, um determinado caminho. Nós, como culto ao feminino, temos ali os momentos de dança diante do nosso altar, onde a gente se solta, a gente escuta ali o som, o en, ou o mantra que a gente se conecta melhor, e a gente deixa o nosso corpo fluir aquela energia, com vibrações, com sensações, né? Soltamos aquilo para que reverbere naquele universo, naquela redoma. E é isso que a gente trabalha primeiramente. Então, se vocês querem começar a se conectar com a deusa, com as deusas, o que eu aconselho é muito exercício mental, exercício meditativo. Tira um momento para você de conexão com a deusa e sinta a energia. Faça uma limpeza no ambiente, borrife alguma erva de limpeza, passe ali um palho santo, ou faça um ritual menor do pentagrama, aquilo que você sentir afinidade. Faça a sua conexão, ouça, né, as músicas que te sintonizem, façam com que você vibre naquela mesma energia. Receba ali as mensagens, receba as visões, anote tudo isso para você analisar depois, né? Tenha a tua mente aberta e depois, ao final disso tudo, faça ali a limpeza para você concluir essa conexão, dar o ponto final. Olha, aqui acabou, vamos todos, cada um para o seu lugar. Eu volto em paz e em segurança para o meu corpo e para o meu aqui e agora. E que todos vão em segurança. Agradeço a presença de vocês. E que todos vão em paz e segurança, deixando este ambiente limpo e purificado. Que assim seja. É simples. É simples, não precisa de muita elaboração. A não ser que você esteja mexendo com questões mais densas. A não ser que você esteja praticando coisas mais densas. Mas para você praticar algo mais denso, você também tem que ter consciência de como você faz o teu banimento. Ninguém vai mexer com algo mais denso sem se aprofundar num estudo, eu acho. E com isso, gente, eu vou aqui concluir mais esse tema em relação às questões que vocês enviaram sobre o banimento, a limpeza, o preparo energético e a meditação, tá? E a gente se encontra daqui a pouquinho mais um trechinho aí da nossa próxima aula. Até!